Está no ar na Rádio Universitária UFDPar, o programa Universidade. Projetos, ações e iniciativas que mostram o papel da universidade no desenvolvimento científico, cultural e regional de Parnaíba e do Piauí. Universidade, conectando conhecimento e transformação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está na Rádio Universitária UFDPar, uma emissora educativa da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Está começando mais uma edição do programa Universidade, o espaço dedicado à informação, à cidadania e às ações que transformam a nossa comunidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre inclusão, acolhimento e qualidade de vida. Nossa conversa será com os representantes da APAE aqui de Parnaíba, instituição que há mais de 5 décadas desenvolve um trabalho fundamental no atendimento e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Para falar sobre esse importante trabalho, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Universitária a Francisca Maria de Andrade da Costa, que é a diretora pedagógica do Centro de Atendimento Educacional Especializado da APAE de Parnaíba, e Edivaldo Leal Alves Filho, que é o coordenador da clínica da instituição. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Universidade e à Rádio Universitária UFDPar. Obrigada. Obrigado, Leandro. E agora nós vamos, conversar um pouco, né, para tentar levar ao nosso público, né, o que é a PAI, né, porque muitas vezes, eu particularmente tomo isso como desde a época que eu estudei, que eu estudava perto da APAE, lá em Campina Grande, né, que sou lá natural de Campina Grande. E tem a APAE lá, e eu estudava do lado da APAE, eu sempre: "É a APAE", mas o que é a APAE, né, sempre tinha essas dúvidas, né. Então, para começar a nossa conversa, o que é a APAE e qual que é a missão da instituição? Tá. A APAE, ela é uma associação de pais e amigos, né, dos excepcionais. É uma instituição sem fins lucrativos, né, que é mantida por doações, né, de amigos, de parceiros, que busca a inclusão, busca a cidadania, a qualidade de vida das pessoas com deficiência, né. Ela tem como missão garantir direitos e oferecer atendimento especializado, criar oportunidades, né, para que a pessoa com deficiência se desenvolva em suas potencialidades e participe ativamente da sociedade. A gente, tem o símbolo da PAI, né, aqui, que é uma mão que ampara e a outra acolhe, né, e é exatamente isso, uma acolhe, ampara e dá ali o suporte, né. Tudo que a pessoa com deficiência precisa, ali dentro da APAE ela encontra uma equipe multidisciplinar, assistente social, né, os professores especializados para ofertar esse atendimento, buscando sempre sanar as dificuldades, né, tanto na área pedagógica quanto na área clínica. Certeza. Perfeito. E a APAE de Parnaíba atua desde 1970, né. E como é que surgiu a instituição e qual a importância desse trabalho, para a cidade e para a região? A paella surgiu através de familiares, né, familiares e membros da comunidade que identificaram a necessidade de um espaço voltado para essas pessoas, né, e para buscar a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Ao longo de mais de 5 décadas, né, essa instituição ela se consolidou como referência regional nas áreas da educação, de reabilitação, assistência social e inclusão, atendendo não apenas, né, Parnaíba, mas diversos municípios, né, atende aqui a área, né, da planície litorânea todinha. Perfeito. E atualmente, quantas pessoas são atendidas pela PAI e qual é o perfil do público, né, desse público? Bom, quero aqui saudar todos os ouvintes, né, que estão nos acompanhando, escutando, né. Primeiramente eu quero agradecer, né, o convite do Leandro, estar participando, né, da web rádio Universitária UFTPar. E poder compartilhar um pouco do que a PAI hoje tanto aqui na nossa cidade de Parnaíba, mas também como a própria Francisca já citou, né, que é na planície litorânea. Então, são várias, né, cidades que de fato são assistidas, né, por nossa
instituição hoje, né. E quando se trata em relação a atendidos, né, ou pessoas que de fato usufruem, né, do nosso serviço, hoje temos uma média, né, de 720 famílias assistidas pela PAI, é um número bastante expressivo, Com certeza. onde sabemos os desafios, né, que são enfrentados, né, por nossa instituição, por estar dando todo um suporte a essas famílias. E por mês, em nosso sistema, né, que temos um programa de acompanhamento familiar e também assistencial aos assistidos, realizando em torno de 2.370 atendimentos mensais Por mês. por Nossa, mês, né. muito. Então, assim, para deixar bem claro, né, aos ouvintes, né, que estão nos acompanhando, é que dentro da PAI funciona um serviço tanto educacional, tá, e também funciona o serviço clínico. Esse serviço clínico, ele funciona, em 2 modalidades, né. Existe o SER2, para quem não conhece, mas o SER2 ele é uma modalidade de serviço clínico, né, digamos pleiteado pelo Ministério da Saúde, né, que destina, né, recursos justamente para que o público, né, com deficiência intelectual múltipla possam ser assistidos. E configura-se em SER, né, o Centro Especializado em Reabilitação, em 3 níveis. O nível 2, que é o SER2, que é a PAI hoje de Parnaíba, que atende reabilitação física e intelectual, ou seja, são esses 2 públicos. Existem os outros SER, que existe SER3, SER4, que também, digamos, funcionam também com modalidade de serviço, ou seja, os números SER2, SER3, SER4 se configura a questão da modalidade do serviço. Hoje, a PAI de Parnaíba ela é habilitada como, SER2, pois ela atende tanto a reabilitação física e intelectual. E aí dentro desse processo, né, a gente atende diversas, né, digamos, deficiências, né. Hoje, as pessoas perguntam: "Ah, mas é só autista que é atendido? Só pessoas com Down, né?" Existe esse público, né, mas tem aquela questão que não temos, né, digamos, limitação, né, de deficiências, ou seja, algum tipo de transtorno. A gente temos, né, diversas, digamos assim, perfis hoje a sendo assistidos por nossa instituição, e é um público que de fato, né, que, sabemos as grandes necessidades, né, e que eles realmente se comprometem a participarem, né, justamente desse processo de atendimento. Pois existe, né, dentro dessa clínica, digamos assim, um acompanhamento contínuo e suporte, né, pelos profissionais envolvidos, que eu vou estar, logo em breve falando um pouquinho como é que é essa organização clínica, tá. Mas assim, hoje temos essa faixa etária de 720 famílias em torno que a gente assiste, com comprometimento, né, com dedicação, com muito amor, porque o amor ele é uma das bases fundamentais. Não adianta você, só realizar um serviço sem ter aquela vontade, sem ter aquele Sim, espírito, né, de: é "Nossa, eu verdade. quero fazer algo bom para que essa instituição", e sabemos a necessidade. Para quem já teve a oportunidade de conhecer a parte de Parnaíba, sabe o quanto os profissionais lá, quando você chega, eles, sabe, tem aquela energia, tem aquele carinho, né, e tem aquele amor, de fato. Então, eu digo assim, não é só famílias que a gente atende, são vidas, né, que de fato são importantes pra gente, a gente tá ali para oferecer o melhor. Então, é basicamente esse dado, né, que a gente pode estar Hum, sinalizando para vocês hoje. muito bacana. E um dos pilares, né, da APAE é o atendimento educacional especializado, né. Como é que esse trabalho é desenvolvido e quais os benefícios para os alunos? E lá no centro nós ofertamos 2 programas, né, nós ofertamos o AEI, que é o atendimento educacional especializado, a crianças de 4 a 17 anos, que ainda estão na rede regular de ensino. Elas, têm um atendimento de 2 vezes na semana, 50 minutos, com a equipe especializada, os professores estão ali capacitados para isso, para atendê-los, né, trabalhando estratégias individualizadas para sanar as dificuldades que essas crianças encontram dentro da sala regular. Nós também temos o público do ProInt, que são alunos de 17 até 60 anos, que nós trabalhamos através de projetos. Eles participam de projetos, que logo mais a Edivaldo vai falar também mais um pouco. Eh, Eles estão agora entrando dentro do empreendedorismo, né, com a fabricação, eles produzem biscoitos, né, eh, e vendem o biscoito em parceria com o IFP, né, através de projetos também levados daqui da UFDPar, através da professora Luciana, né, da equipe do Nugem, que também participa com a gente.
Então, eles participam também do teatro, esse público de Sim. de 17 até 60 anos, já viajaram para Manaus, já ganharam muitas medalhas. Então, assim, eh, trabalhar na APAE com os meninos é ter amor, realmente, é se apaixonar, somos apaixonados pelo que fazemos, né. E esse trabalho, ele busca fortalecer as habilidades cognitivas, acadêmicas, sociais, funcionais, né, complementando o processo de escolarização. Como resultado, nós observamos avanço na autonomia, na aprendizagem, na comunicação e na participação dos alunos em diferentes contextos. E de que forma a educação inclusiva contribui para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dessas pessoas atendidas? Ela garante que o indivíduo ele tem acesso ao aprendizado de forma respeitosa, né, porque nós, ouvimos muito relato dos meninos que já passaram pela rede regular de ensino, que não encontram o respeito adequado, e muitos deles não frequentam a rede regular por conta do preconceito. E dentro lá da APAE, a gente oferta essa educação especial, sempre pautada no respeito às suas singularidades, né, porque a gente sabe que cada indivíduo é único, cada um tem um modo de aprender e a gente tem que respeitar isso. E aí eles se sentem bem em estar ali, né. Esse processo ele favorece o desenvolvimento das capacidades cognitivas, fortalece a autoestima, amplia as relações sociais e promove o sentimento de pertencimento. Eles dizem muito que lá é a segunda casa, né. Olha que Eles se maravilha. sentem tão bem que eles a gente vê a felicidade no olhar deles estarem lá. É incrível. E a paz sem eles fica muito vazia, né. Então é isso. E entra muito o que ele falou, né, a questão não é só atender, né, mas é ter Isso. aquela vontade, o sentimento de estar fazendo o Isso, melhor, olhar né, isso reflete diferenciado. exatamente nesse, E fazer né, com Faz amor. total e fazer diferença. com amor, Faz exatamente. total Não diferença. é lá, eu não tô lá só para cumprir um trabalho, mas é porque eu me Chamamos, né, importo, né. chamamos a qualidade do que É, você está exatamente. fazendo para aquelas Eu me importo, eu gosto, eu quero acolher, né. E Edvaldo, a APAE, ela também oferece serviços clínicos e isso, terapêuticos, né. exatamente. Quais são esses atendimentos e como eles, impactam a vida, dos usuários e também dos familiares? Ótimo, né. Bom, como eu cheguei a pontuar, né, a PAE, para além do serviço educacional, tem a parte do serviço clínico. Eu citei aqui o CER2, né, que é o Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual, né. Mas eu vou mencionar também um outro programa que está existindo, né, dentro da nossa instituição, que é o PRONAS, né, que é o Programa Nacional, né, de Assistência à Pessoa com Deficiência, que é um outro programa, que é uma outra modalidade, né, de serviço, que a PAI está promovendo também, que é um programa destinado a crianças que têm idade de 0 a 10 anos que não têm laudo, né, ou seja, esse público é voltado justamente para uma avaliação, né, digamos assim, com uma nova equipe, que onde vai fazer uma avaliação totalmente, né, com um nível de qualidade para que possa ter acesso ao o laudo, né, de forma, né, digna, né, ou seja, facilitar esse acesso de forma de qualidade para que eles possam ter esse suporte, né, imediato. Esse programa, ele tem uma vigência de 2 anos, né, para estar sendo executado na nossa instituição, que é o programa PRONAS. Eh, e ele foi justamente, digamos assim, custeado, né, pelo o banco da Nubank, né, então a Nubank que custeou esse programa. Então, assim, hoje é uma grande conquista, né, pra PAI ter essa nova equipe, né, fazendo esse atendimento assistencial médico e clínico, né. Porque, dentro do PRONAS, o objetivo de fato, para além do diagnóstico, é criar essa comunicação com a continuidade do acompanhamento à criança, né, ou adolescente que está necessitando desse suporte, porque sabemos a dificuldade hoje de conseguir, né, os terapeutas, né, uma equipe qualificada, sabemos os desafios, hoje do mercado, sabe, Leandro, que de fato não é fácil, né, e com isso o Pronas ele é um complemento do SER2, né. O SER2 ele atende toda a comunidade, né, não só os assistidos da APAE, né, mas o as pessoas que têm interesse hoje de estar sendo assistida pela APAE, elas devem procurar interesse no posto de saúde, elas vão, né, manifestam esse interesse que querem ser assistidas, vão no posto de saúde, marcam a triagem lá, e assim essa triagem ela é levada para a nossa instituição e assim é feito todo um processo para, né, ser assistida com os nossos profissionais, tá.
E dentro do nosso corpo de profissionais existente no nosso na nossa clínica hoje do SER2, como também do PRONAS, né, existe, né, temos a equipe, graças a Deus, hoje, digamos, completa, né, que de fato hoje faz aquele serviço andar e de uma forma brilhante, que são as especialidades, né, que são a psicologia, né, temos a fonoaudiologia, terapia ocupacional, a psicomotricidade, temos a psicopedagogia e tem a fisioterapia, né. Para além das outras, áreas também, a nutrição, a assistência social, né, temos também os médicos clínicos especialistas, temos o psiquiatra infantil, temos o psiquiatra adulto, temos também um neurologista, né, e como também eu acredito, é uma das, digamos, uma das joia raras que temos na PAI, que seria a nossa médica geneticista, que é a doutora Patrícia, né. Ela também ela dá esse suporte, né, incrível lá para nossa instituição. Esses profissionais, né, eles, digamos, médicos, né, eles vão uma vez por mês, né, marcam, tem uma agenda, e aí eles fazem esses atendimentos lá, eh de forma assistida, né, contínua para esses pacientes, né. E o que que isso contribui, né, o que que isso pode, levar para os nossos assistidos e familiares? Eu acredito que, realmente é esse cuidado integral, porque quando você tem um cuidado integral com a família, onde você direciona não só para os médicos especialistas, mas você tem uma equipe preparada para dar esse suporte, você vê que a família está amparada, não só, clinicamente, mas também socialmente, porque isso também é um dos papéis, um dos pilares da PAI, né, não só amparar clinicamente, mas socialmente, pois temos uma equipe, né, justamente preparada, tanto da assistência social, mas também uma equipe que de fato olha, né, essa família, olha esse usuário como um todo, né, ou seja, ele, não é uma parte, ele é um todo que a gente realmente, tenta fazer o nosso melhor para assistir da melhor forma, de forma com forma de qualidade e humana. E um aspecto interessante a se destacar, né, é justamente esse trabalho integrado, né. Exatamente, é um Ele reflete justamente, né, e aí voltando àquele ponto, né, com da certeza. humanização, né, Humanização. ele reflete exatamente nisso, né, porque você não tem Sim, setores, né, você tem um isso. Um conjunto conjunto. trabalhando sincronicamente, né, para um objetivo em comum. E Eu é acho que isso é fundamental fundamental. essa articulação em equipe, Uhum. né, Leandro, porque, sem essa articulação, sem essa comunicação existente, né, o serviço ele fica muito segregado, né, fica muito em bolhas. E Sim. a gente não, nós, instituição como um todo, a gente se vê, assim, como uma família de fato, né, a gente: "Não, temos uma situação, o problema não é só seu, o problema é nosso". Então é assim que a gente Exatamente. constrói, é assim que a gente potencializa um serviço de qualidade. Então, a maioria das pessoas que de fato não conhece a realidade da PAI, quando vão lá, se apaixonam. Uhum. Porque de fato vê a organização, vê os projetos sendo desenvolvidos, vê o comprometimento que os terapeutas têm, é incrível. Então, assim, você que está me escutando, eu falo muito mesmo, viu? Mas eu, para falar de APAI, realmente Aham. eu visto a camisa e falo mesmo, defendo e estou aqui para realmente mostrar um pouquinho do que é a APAI. Então, você que estava escutando, tiver a oportunidade, vá lá, pule lá, vá lá visitar. Eu vou estar à disposição. Francisca também, né, Francisca? Com certeza. Então a gente vai estar lá de braços abertos para você. Inclusive eu já vou depois agendar uma visita, eu Opa! sempre tive vontade de Maravilha, pode. ir vendo isso, né, e como você falou, né, essa questão da ação integrada, né, democratiza também os problemas, né, que você consegue com isso solucioná-los, né. Às Sim, vezes você tem problemas, e aí como todo mundo está trabalhando em conjunto, né, até as isso. dificuldades podem ser conjuntamente resolvidas, né. E esse paciente, Leandro, ele é assistido, de uma forma conjunta, né, com por exemplo, né, um exemplo a gente pode estar citando aqui, existe uma dificuldade, aquele paciente está passando por uma dificuldade, aí tem as áreas da fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, né, e fisioterapia, um exemplo, esses profissionais, eles conversam, eles trabalham, eles planejam, né, digamos assim, conjuntos, né, de estratégias para que possa dar o melhor suporte para aquele assistido que está com aquela dificuldade. Então, há essa comunicação, pois seguimos, né, critérios rigorosos, né, que o próprio Ministério da Saúde, digamos assim, eles nos fiscalizam, né, e principalmente com os critérios éticos dentro dos procedimentos clínicos, onde seguimos totalmente, né, o que que realmente se espera de um atendimento de qualidade. Não é só um serviço, mas tem que oferecer a qualidade. Então, Exatamente. existe o protocolo, né, dentro da nosso serviço, nosso setor clínico, é a parte da construção do PTS, né, que é o
né, o que é o plano terapêutico singular. Ou seja, esse plano terapêutico singular, ele é compartilhado, ele não é só, realizado pelos terapeutas, a família também, ela participam desse processo. Então, assim, é um compromisso que o terapeuta tem, mas também a família também se compromete a também ter esse cuidado, porque estamos ali para se ajudar, um lado do outro. Então há essa comunicação, né, integrativa, né, com os terapeutas, né, ou seja, cada um tem ali um processo, uma escuta, mas também uma contribuição para ajudar aquele assistido. E todas as atividades elas convergem sempre para um ponto comum, né, que é a questão da inclusão, Isso. né, que é um dos principais aspectos, né. E como é que vocês destacam, essas ações voltadas para a inclusão, até mesmo para a questão do para fortalecer a autonomia, a participação dessas pessoas com deficiência na sociedade, que muitas vezes, né, elas são vistas de forma como é que vocês enxergam esse aspecto inclusão da APAE? A inclusão social ela é promovida por meio de oficinas, né, de atividades culturais, Uhum. de atividades esportivas, recreativas e ações comunitárias que incentivam a participação ativa dos assistidos, né. Como eu já falei, nós temos, o projeto Diversão Biscoito, né, que eles começaram esse projeto, foi um projeto criado pela professora Elma, com a parceria com o professor Gonzaga, do IFP, e aí que levou os meninos a terem mais autoestima, né, desenvolver a autoestima, desenvolver as potencialidades. Tinha alunos lá que eram muito tímidos, eram muito retraídos, e ao participar desses projetos eles adquiriram autonomia, não é? Sim. E aí tem também a parte esportiva com o professor Balula, de um projeto que foi criado, que nós fomos contemplados com 2 educadores físicos, uma assistente social, né, que está lá fazendo atividades recreativas com ele, tem as atividades esportivas no verdinho, né, com o professor Balula, e eles amam participar dessas atividades, eles competem, eles viajam, né, tem a parte do teatro, que é desenvolvida com a professora Sonária. São várias atividades que eles participam, também de parceiros, né, como Com certeza. os estagiários que chegam lá, os alunos que vão visitar, que vão fazer projetos, né, lá dentro. Então eles amam receber, visitantes, né, eles amam receber pessoas para que conheçam as potencialidades, porque muitas pessoas julgam eles como coitadinhos, que não podem fazer nada, que não aprendem, mas eles querem mostrar o quanto são capazes, e eles são muito capazes. Podem fazer tanto quanto qualquer um de nós, qualquer coisa. Eles fazem teatro de uma forma maravilhosa, só você vendo. Eles se entregam, né, para fazer teatro. Eles se entregam na hora de fazer o biscoito, eles amam sair vendendo ali dentro da instituição, ou no ITB ou na praça, que eles vão nas ações na praça vender. Eles têm a coreografia do Senhor Divertido ali, então é tudo muito especial para eles, né. E dá essa oportunidade de convivência, de contribuir para a vida autônoma e participativa de cada um deles, né. Muito importante É realmente muito essa ação, importante. muito importante. E a instituição também trabalha com a capacitação e inclusão profissional, né. Como é que funciona esses projetos e quais os resultados vocês têm observado? Em relação ao biscoito, né, a gente está começando de novo. Eu cheguei na APA em 2017, né, Isso. e quando eu cheguei em 2017, eu ouvia relatos de muitos projetos que aconteciam ali, aí a gente está querendo retomar esses projetos novamente, né, com a sala do biscoito, né, de mostrar para eles que eles são capazes, que eles podem ir além, que eles podem ser inseridos no mercado de trabalho, né. Aí a gente está dando essa oportunidade para eles vivenciar na prática, não é. Eh A qualificação profissional, a preparação para o mercado de trabalho e desenvolvimento de competências para a vida adulta, os participantes recebem orientações e treinamento, né, de acordo com suas habilidades e potencialidades, porque muitas pessoas só veem a dificuldade, não vê o quanto eles têm Quanto aham. potencialidades. Tem que ver mais as potencialidades, esquecer a dificuldade dele e focar nas potencialidades, porque cada um daqueles meninos que estão ali, eles são capazes de alguma coisa. A gente só tem que descobrir o que ele gosta de fazer, não é? Que é um dos pontos, eu digo, né, eu acredito que conjuntamente com o trabalho da PAI, não é tornar os assistidos dependentes.
eles terem autonomia, eles terem o direito de ter a própria autonomia. Eles terem, desenvolver essas potencialidades não forçadamente, mas que se descubram, né, dentro da própria instituição, o que que eles realmente querem fazer por eles, desenvolver com as famílias, né. Então, é algo que eu digo hoje, né, para essa capacitação e inclusão, é a gente mostrar os talentos. A gente divulgar mesmo, a gente dizer: "Ó, temos esses potenciais". Por isso que existe as ações, existe os projetos existentes lá, Sim. né, o projeto do biscoito que é um marco na instituição. Existe outros projetos que a gente inclui, né, exatamente para que eles possam, desenvolver essas ações, para que eles possam ter essa autonomia lá fora, dizer assim: "Ah, sabe, assim, eu consigo fazer, eu sei fazer". Com isso, hoje temos assistidos que hoje já recebeu proposta de trabalho, já estão, contratados em supermercados, que os supermercados que são parceiros, eles fazem essa seleção, né, de assistidos que já têm ali uma autonomia, já conseguem desenvolver habilidades, já foram treinados, eles passam uma capacitação para que eles possam justamente entender: "Eu não sou a minha deficiência". Exatamente. Né, eu não sou eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma limitação aqui, mas isso não vai me parar, isso não vai me prender pelo meu sonho. Então a gente tenta trabalhar sempre essa mentalidade, né, para que eles possam criar realmente força, para eles não se verem, né, justamente ali fechados, sozinhos, mas que eles tenham uma força que a instituição como um todo, a gente possa dar esse suporte para eles, justamente para a gente criar esses caminhos, né. Perfeito. E muitas pessoas conhecem a PAI apenas pelo nome. Eu estava até citando isso de início, né, sobre essa questão do às vezes a gente ouve muito falar da PAI, né, e ao longo, né, do que vocês, falaram aqui, né, a gente consegue ver a grandiosidade, né, da PAI, né, não só como uma instituição, mas principalmente pelo fator humano, né. E, eh o que a população precisa saber sobre essa instituição? Se vocês fossem falar no geral, né, eh, a PAI, qual é o Eh, como a comunidade pode colaborar, ou o que ela precisa saber, né. A comunidade em geral ela precisa saber que a PAI, ela está ali para acolher, né, como já foi dito, Uhum. e também para ofertar possibilidades, né. Eu lembrei agora da Daisy, uma assistida que está lá conosco, né, da clínica, altamente inteligente, né. Ela tem a deficiência física, mas está lá disposta a ajudar. Nós temos um brechó, ela se dispôs a estar nesse brechó ajudando, porque ela sabe que nós vivemos de doações, né, de amigos, de parceiros. Ela sabe da necessidade que a gente tem de conseguir recursos financeiros. Aí hoje, na hora que eu subi para vê-la no brechó, ela disse assim: "Dona Francisca, esse mês nós fizemos R$ 400. Eu não sei nem como eu fiz isso, mas eu fiz". Tão animada, tão feliz, né. Então a sociedade ela precisa saber que os meninos que estão ali dentro, eles são capazes de ser inseridos no mercado de trabalho. Eles têm potencialidade, como o Edivaldo diz, e eles merecem todo o respeito. Não é porque eles têm algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno, que eles devem ser maltratados, que eles devem ser ignorados, porque muitos deles relatam que às vezes eles passam, as pessoas não veem eles na rua. Passa como se eles não existissem, passam de longe, não querem Uhum. saber, nem cumprimentam, Isso. né. E eles sentem muito isso na pele, né. Em relação também ao transporte, né, eles têm relatado muito isso, a falta de acessibilidade, né. Então que a sociedade veja com outro olhar, porque muitas pessoas usam aqueles colares, né, das Sim. deficiências ocultas, e aí eles não respeitam. Com respeito. Não respeitam de forma alguma, eles criticam, né, eles apontam, eles julgam, que a sociedade ela possa olhar para os meninos que estão ali com um olhar diferente, um olhar mais humanizado, como foi falado aqui. e falando em colaboração, né, como é que a comunidade ela pode colaborar com o trabalho desenvolvido pela PAI? Nós temos os projetos, né, nós Isso. temos o projeto Eletrosolidário, que está lá, que são, todo aparelho que vai na tomada, que a pessoa não quer mais, pode estar deixando na instituição para estar ajudando, porque esse material a gente vai recolhendo, e aí depois a gente tem
Uma empresa uma que ela empresa parceira, Peneira. né, Faz a reciclagem. faz essa reciclagem Ah, desse legal. material, então quem quiser ajudar pode estar em descartar esse material lá Ah, conosco, né. legal. Tem as partes Já também do brechó que eu já falei que o que não serve para mim pode servir para outra pessoa, seja um sapato, uma roupa, que deixe lá que esteja em bom estado de conservação, né, pode estar ajudando nesse sentido também. Pode estar doando material pedagógico, a gente já recebeu também, né, material pedagógico, papel, cola, borracha, lápis, essas coisas, né. Uhum. Pode estar ajudando a sociedade pode estar ajudando de várias formas, né. Nós temos também a nossa horta, né, que as pessoas podem levar mudinhas para nossa horta, podem levar, eh, coisas para a gente incrementar ainda mais, né, esse projeto. Sim, que é fundamental essa parceria, né, para que a comunidade, né, possa ver que a PAI, ela é um universo, né, de possibilidades, né, que está realmente ali com um compromisso de estar, elevando ainda mais, né, os nossos nossa assistência, né, para as famílias, para os assistidos, a gente precisa de apoio. E é um apoio que eu acredito que todas as pessoas que conhecem lá, vê o quanto, do pouquinho que a gente recebe, a gente faz né, É verdade. um muitão, digamos assim. E aí a gente consegue Multiplicação dos uma pães. multiplicação fantástica. E foi muito bem pontuado pela Francisca, né, sobre essa questão dos projetos que as empresas parceiras, né, façam, justamente com essa ação, né, do Eletro Solidário, que a gente recebe esses equipamentos que não têm mais utilidades, eles são, né, recolhidos mensalmente, né, e aí o peso, né, de toda essa dessa coleta, ela é revestida em um valor e que ajuda a instituição a manter, né, alguns insumos, né, e alguns equipamentos, né, na instituição. Então fora isso tem um brechó que também é muito forte, né, existe, né, as mães que são assistidas lá pela instituição, elas se mobilizam, né, nesse brechó, então assim, as mães também têm essa ocupação, né, e fazemos também os projetos, né, com o setor de projetos relacionados à capacitação também, não só dos assistidos, mas também das mães, que também estão lá presentes, elas também são pessoas que, digamos, que necessitam também de suporte, né, de uma atenção, pois como bem pontuado pelo Francisco, ainda existe muito estigmas, né, voltados, né, para essas mães que têm, crianças ou filho com deficiência, e aí a gente trabalha esse conjunto, né, fazendo um pouquinho, né, uma multiplicação, e aí a gente consegue, chamar mesmo a comunidade, dizer assim: "Ó, tá tendo ação na PAI", a gente divulga nas nossas redes sociais, para quem ainda não segue, né, @Pai Parnaíba, você pode estar seguindo, acompanhando, né, os nossos trabalhos nas nossas redes. Lá você vai, sabe, ver o quanto é incrível, é lindo de ver o que a PAI consegue, né, desenvolver com todos as assistidos. Realmente maravilhoso. E existem oportunidades para atuação voluntária? Ou seja, alguém que queira trabalhar como voluntário, né, muitas vezes, surgem essas perguntas: "Olha, eu gostaria de trabalhar como voluntário, e aí, como é que Ela funciona?" responde, Olha, eu vou responder essa pergunta. porque ele é responsável pelo Ah. receber. Eu vou responder essa pergunta com muito carinho e também com muito orgulho, né, porque eu sou o fruto de um serviço voluntário na PAI. Hoje eu digo que meu trabalho voluntário na PAI deixou um fruto e hoje ele está crescendo, né. Hoje, como foi bem apresentado, hoje eu trabalho numa coordenação clínica que é o CER2, que é o Centro Especializado em Reabilitação. É uma responsabilidade infinita, né, digamos assim, que algo que 3 anos atrás eu não imaginava. Porque eu fui lá como voluntário, levei meu currículo como todo, fui apresentei uma proposta: "Ó, eu quero ajudar aqui na cozinha, enfim, no refeitório, alguma coisa, eu quero fazer para colaborar". Hoje, o espírito de colaboração é algo que a gente espera muito de vários, né, interessados, né, que queiram desenvolver um trabalho voluntário na PAI, que realmente queiram, né, queiram estar e somar. Então a gente sim, a PAI de Parnaíba hoje ela abre essas portas, justamente para os voluntários que querem desenvolver ações, tanto no setor clínico, todo o setor educacional, né, e aí a gente quer criar realmente essa força do voluntariado, porque ser voluntário, gente, eu digo assim, que é maravilhoso. Porque imagina só você estando em casa e você pensa: "Nossa, eu consigo fazer algo que possa
ajudar uma mãe, uma assistida na APAE. E o mais incrível disso tudo, né, numa instituição APAE tem um peso muito grande. Então Sim. você que quer adquirir uma experiência, quer estar envolvido com a equipe comprometida com a inclusão social, a proteção social de pessoas com deficiência, a APAE realmente é a instituição que pode, né, estar realmente te abraçando, né, e fazendo com que você tenha uma experiência digna, né, de você ter esse olhar diferenciado. Então, você pode dirigir a instituição, pode levar o currículo, pode falar comigo diretamente. Eu estou lá de terças a sextas, pela manhã e tarde, eh, à frente, né, dessa organização. E assim a gente pode sim construir um plano estratégico e a gente possa estar transformando a partir do seu trabalho, do seu olhar voluntário. Perfeito, então convidamos aí a todos que realmente têm essa vontade, né, Isso. para contribuir. E nada melhor do que para o engrandecimento de qualquer ser humano, né, é ajudar, é contribuir para o desenvolvimento do próximo, né, ter uma instituição humana, né, como a PAI para poder começar, então é algo fantástico. Ainda vou até conversar com vocês sobre esse voluntariado aí, quem sabe eu também Boa, não posso contribuir. sim, com certeza. Bom, gente, nós estamos chegando ao final, né, desta maravilhosa conversa, né, realmente muito feliz em estar recebendo vocês aqui. Uma satisfação pelo tempo que eu conheço a PAI, e contato com pessoas que, né, desenvolvem um trabalho tão fantástico, né. E nessa parte final, que mensagem vocês gostariam de deixar para as famílias, para a comunidade, e para todos aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo agora, né, Sim. conhecendo um pouco essa trajetória da paz? Bom, eu vou começar, né, Francisca pode complementar, né. Eu digo assim, que a Path Parnaíba ela é uma grande família que está disposta a todos os dias a lutar, defender, né, a causa da pessoa com deficiência. Eu digo que é um compromisso coletivo, não só da Path Parnaíba, mas é como um todo. Por isso que a gente envolve a comunidade, a gente chama a comunidade para participar ativamente. Eu digo que as pessoas que me procuram hoje, né, tanto os universitários que estão presentes também na instituição, outros parceiros que realmente estão indo lá, quando conhecem, entram na PAI, botam o pé na PAI, vê realmente a transformação de grandes vidas lá. Então o que a gente pode deixar, né, quando oferecemos oportunidades, para esses assistidos, a gente está ali com um compromisso com um sonho, e tem sonhos lá. Então a gente tem esse compromisso, que você possa conhecer de perto. A gente convida você, a gente quer você perto da gente para nos dar força. E assim a gente pode acolher melhor, podemos potencializar melhor as nossas ações. Então, assim, as famílias, né, deixamos o nosso reconhecimento, justamente pela dedicação e confiança, né, que cada familiar tem, né, por toda a equipe envolvida, que é a PAI hoje. E podemos estar juntos, né, somando forças. Então, queremos você com a gente, queremos você, participando, dando ideias, oferecendo ideias e melhorias, e a gente está nisso. Então, tal que temos grandes parceiros hoje, eu posso estar citando aqui, que é o Eliseu Martins, né. Hoje em dia o Eliseu Martins Grande parceiro. é uma grande potência na nossa instituição, porque ele Exato. ele envolve a equipe, né, ele, manda, os funcionários, os estagiários que estão em treinamento pra lá, então tal que houve grandes mudanças, né, na instituição hoje, através das ações do Eliseu Martins. Nosso auditório, nosso refeitório, né, nossa Sala de cultura. sala de cultura. Então, realmente, Eliseu Martins, Seu Mano, são grandes parcerias. E é isso que a gente gostaria que realmente a comunidade entendesse, que pequenas ações podem transformar vidas, podem transformar sonhos. E a gente convida você, eu te espero lá. Eu também não posso deixar de mencionar o município de Parnaíba, né, Isso. porque, os nossos professores são efetivos cedidos pelo município de Parnaíba, né. O município ele tem, voltado um olhar todo especial para nós, né, nós temos encontrado muito apoio, né. Ele tem mandado os professores, ele tem mandado lanche, ele tem mandado material, ele tem realmente investido, ele tem realmente acreditado na educação especial, né. Nós temos também
E o estado, sim, o estado também está conosco, graças Sim. a Deus, né. Nós Parceiro temos estado, né? professores também Importante. cedidos pelo estado, né. E não poderia esquecer também da Eliane, do projeto Corujinhas, é uma amiga, né, que também tem nos ajudado bastante, doando roupas, doando materiais para o nosso brechó. Ela já ajudou, já está com 2 anos que ela nos ajuda, na verdade, no Natal, né. E a gente só tem que agradecer, né, porque a gente está vendo que, de certa forma, a sociedade, a comunidade, ela está despertando, né, está tendo esse olhar diferenciado para a educação especial, para os alunos com necessidades, né. Então, eu tenho que agradecer também as pessoas que acreditaram em nos né, como a Keila Castro, Keila Linhês, né, Isso. que quando eu cheguei na APAE era a Keila Castro presidente e hoje tem a Keila Linês presidente, 2 Keila na vida. Sim. Então eu só tenho que ser muito grata por tudo, né. A Deus primeiramente por nos dar essa oportunidade de estar Está aqui, aqui de hoje. poder falar um pouco desse trabalho que é tão importante, né. Aquelas famílias estão lá e elas colocam em nossas mãos, né, confiam na gente, colocam em nossas mãos, eh a busca pelos direitos, né. Nós temos também a parceria do nosso vereador Ed Carlos Gouvêa, que tem nos Uhum. ajudado bastante, né. É uma grande força, Tá né, na loja força ali dentro. importante. Então nós, graças a Deus, nós temos vários parceiros, né, que amam também a causa. A gente percebe no olhar do Ed Carlos quanto ele ama aquelas crianças, ele está lá há muito tempo, né, também, e ele tem investido também na educação especial. Então, gratidão às famílias que acreditam no trabalho que a APAE desenvolve, que acredita na pessoa que está à frente desse trabalho. Gratidão aos alunos que estão ali levando a alegria, a gente chega às vezes lá triste, um vem com um abraço, vem com um sorriso, diz que te ama, você já ganha todo dia, né. Já transforma o É dia. um amor tão puro, né, que você só sente vontade de retribuir com o mesmo sentimento. Uhum. Então, só gratidão mesmo. Realmente essa é a palavra. E fazer o convite, né, se reforçar mais ainda o convite para que as pessoas, eh, quebrem essa corrente de preconceito, porque muitos não conhecem, né, acham que lá é lugar de doido, acham que lá é um depósito de pessoas, mas não é. Lá é um lugar de desenvolvimento, É incrível. né, de despertar as potencialidades de cada criança que está ali, cada adolescente, cada idoso, né. Participar, né, da realidade, né, da PAI, das ações que a PAI promove. Vai ter agora a festa julina festa juí Dia 2 dia dia 2 2 de a gente julho. convida você, né, que tá aí, pode estar com a gente, quem sabe. E tem também a ação da Semana Nacional, que vai ser em agosto, né, Sim, que também estamos nos preparando. estamos preparando, vai ser uma programação maravilhosa, viu, Leandro? Não, tal, a gente pode até vendo aqui outro dia para estar Sim, com fazendo certeza. divulgação dessa Semana Nacional que vai ser fantástica e vai ser em agosto. Nós deixamos os nossos microfones abertos sempre que vocês tiverem alguma divulgação para Glória. fazer, projetos também, pode nos contactar que estamos aqui. Essa é a nossa proposta realmente, é dar Sim, voz, né, levar, Sim. para a comunidade, né, esse trabalho maravilhoso. E, né, nós chegamos ao final do nosso programa, gente, muito obrigado, né, foi, assim, maravilhoso, né, ouvi-los, né, estar aqui compartilhando, né, experiências tão e assim, né, ver o quanto que de humanidade existe, né. Então nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela APAE, as importantes ações da APAE, uma instituição que há várias décadas, né, vem realmente transformando realidades aqui. Então nós agradecemos a vocês que, né, tiraram um tempinho, né, daquele dia, né, de tantos trabalhos para se deslocar até aqui, para vir partilhar um pouco conosco. Convidamos também os nossos ouvintes que queiram realmente conhecer, sim, participar, com ajudar, certeza. contribuir, que realmente é algo, maravilhoso, né. Sim. E chegamos ao final do nosso programa, agradecemos, você nos ouve, em todos os dispositivos móveis, plataformas de streaming de rádio, dispositivos Alexas, YouTube, Spotify. Agradecemos muito a sua audiência e até o próximo programa Universidade aqui na sua rádio universitária UFDPar.